A paz do Senhor, eu sou Ângela Gabriel e você está no canal Maranata Maranata. Seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Depende da hora em que você vai ouvir esse vídeo ou esse áudio. Eu sou Maria Tarsila. Paz de Cristo a todos. Eu moro no Rio de Janeiro. Eu aceitei a Jesus há 20 anos e eu já tive muitas experiências gloriosas com o meu Salvador. A que eu vou contar hoje é sobre brincos. E eu falo especialmente dos brincos porque é um tipo de enfeite que eu usava mais. Por isso me marcou muito. Sabe, eu venho de um lar com muitas mulheres fortes, mulheres femininas. Na minha família há empresárias, administradoras e até uma promotora. Eu cresci vendo esses exemplos de força misturada com beleza e segui o ritmo da minha família. Na minha adolescência, eu já sabia combinar bijuterias grandes com minhas roupas. Minhas tias eram muito elegantes e elas me ensinavam. Elas eram inspiração para mim. Eu sempre amei essa parte do universo feminino, essa capacidade e liberdade de se enfeitar, que, aliás, os homens não têm. Então, eu usava muita coisa. As gavetas dos meus armários eram repletas, transbordantes de tanta biju que eu tinha. Eu tanto comprava quanto ganhava. Minhas tias e primas, sabendo que eu gostava, quando elas viajavam para fora, para outros países, elas traziam muitas novidades de lá para mim. Isso quando eu não ia com elas e eu mesma não escolhia e trazia. Coisas coloridas, sabe? De culturas diferentes e tal. Só que eu entrei em conflito com relação a isso, porque a palavra de Deus diz que após aceitar Jesus, nós somos nova criatura e temos que andar em novidade de vida. Ela diz assim: as coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. E eu queria saber o que seria isso. Bem, eu aceitei a Jesus, entreguei minha vida a Ele e fui convencida de que os planos que Ele tinha para a minha vida eram maiores que os planos que eu tinha para mim. Por isso, eu aceitei a Jesus. Aceitar a Jesus para mim foi isso: abrir mão dos meus planos para aceitar que Ele fizesse acontecer na minha vida os planos dele para mim. Sair do foco para Ele ser o foco, como dizia João, que Ele cresça e eu diminua. Então, quando aceitei a Jesus, eu senti uma nova vida dentro de mim. Senti que tudo se fez novo. Me senti uma pessoa nova, com vontade de fazer coisas novas. E nessas coisas novas que eu queria para a minha vida, não estavam incluídas as coisas velhas, da velha pessoa que eu era, bem como dos planos velhos que eu tinha para mim. Era uma vida nova. Então eu queria saber o que era isso. Se isso que eu estava sentindo era isso que a Bíblia diz, de ser nova criatura, nascer de novo, andar em novidade de vida. Porque se fosse isso, então eu teria sim que abandonar muitas coisas da minha vida velha. Eu lia essas passagens, sabe, e ficava meditando. Mas o meu conflito aumentou quando, na minha igreja, eu percebi que muitas irmãs não se importavam com essas coisas. Naquela época, eu me congregava numa igreja grande
E eu via muitas irmãs com muitas variedades de enfeites, irmãs de brincos, de pulseiras, cordões, tiaras nos cabelos, anéis, muitos anéis, e eu falo de enfeites grandes, gente, coloridos, que realmente chamam a atenção. Mulheres que andavam com maquiagens pesadas, não era uma maquiagenzinha qualquer, era coisa que realmente era significante. Então, cintos, fivelas no cabelo, piranhas no cabelo, porque, irmãs, vamos ser sinceras. Não há diferença entre uma fivela e um brinco. Tudo está na mesma categoria de acessório. Porque eu vejo algumas igrejas em que algumas irmãs condenam veementemente brincos e pulseiras, mas usam fivelas coloridas e brilhosas, e tudo bem para mim. Só que eu acho que é tudo a mesma coisa. Qual a diferença de você usar um acessório brilhante ou colorido no seu dedo ou no topo da sua cabeça ou pendurado na sua roupa? É a mesma coisa. Mas na minha igreja, ninguém se importava com isso. Era super natural. Todos estavam bem com isso. Ou seja, eu estava, naquele momento, com as minhas gavetas cheias, abarrotadas de todo tipo de enfeite e de adornos que você possa imaginar. E a minha igreja também não condenava que eu usasse aquelas coisas. Ou seja, havia toda a liberdade, todo o cenário perfeito, tudo para que eu usasse aquelas coisas. Não havia impedimento algum para eu usar normalmente e tranquilamente todos os meus enfeites na igreja, de forma normal. No entanto, eu não me sentia à vontade, não me parecia certo e eu não conseguia explicar por que exatamente. Mas aquilo não condizia com a minha nova vida, a nova vida que a Bíblia ensinava que eu deveria levar dali para frente. Eu tentei falar com algumas irmãs da igreja sobre isso, assim, sem ofender, mas de uma forma bem sutil, eu trouxe o assunto à mesa, para saber a opinião delas sobre isso. E eu descobri que elas achavam que aquilo era legalismo. Impedir que uma mulher usasse aquelas coisas para elas era legalismo. Diziam que nós estamos no tempo da graça, que Deus não impede uma mulher de se enfeitar, se embelezar, principalmente se for para o seu esposo. E mais ainda, elas nunca sentiram incômodo algum com relação a isso. E eu estou falando, irmãos, não de qualquer irmã da igreja. Eu estou falando do quadro que fica no púlpito. Esposas de pastores, de diáconos, de presbíteros, irmãs de oração, que têm conhecimento na palavra, pregadoras, pessoas assim que falam e você sente a unção de Deus, sabe? Pois bem, aquilo aumentou ainda mais o conflito em mim. E eu fui orar. Eu comecei a orar e perguntar: Senhor, como tu quer que eu ande? Eu, Maria Tarsila, porque eu não estou inclinada a viver com coisas velhas, não. Eu sinto que tudo na minha vida é novo. Mas eu também não quero viver em conflito com minhas irmãs, não. Eu as amo e respeito. Mas se comigo for diferente, como eu estou sentindo que é, então, amém. Amém, Senhor. Irmãs, não deu um mês para Deus me mostrar outra igreja, onde a doutrina era mais conservadora. Não é assim uma igreja de guardar totalmente a doutrina, a sã doutrina, mas lá ninguém usa enfeites, maquiagens,
É todo mundo muito simples. E eu me sinto muito bem lá. Foi onde eu me encontrei. Foi onde eu me identifiquei. Com aquelas pessoas eu me identifiquei. Depois disso, eu também tive um sonho. Sonhei que havia 2 pastos de ovelhas separados, um de cada lado. 2 pastos cheios de ovelhas bem branquinhas, todas lindas. E aí vinha uma mão muito grande do céu e pegava uma ovelhinha de um pasto e levantava ela e levava ela até o outro pasto. E nesse processo, essa ovelhinha que era tirada, ela chorava muito. Mas depois que ela era colocada no novo pasto, ela se adequava e lá ela ficava muito feliz. E era eu, irmãs, essa ovelhinha. Porque quando eu saí da outra igreja, eu deixei lá muitas pessoas que me ajudaram muito no início da minha fé. Foi difícil deixar aquele pasto, mas Deus me levou para outro pasto, para eu não viver em conflito. E onde eu estou, todas as irmãs sentem o mesmo que eu. Depois desse sonho, eu joguei fora tudo o que eu tinha, esvaziei minhas gavetas. E nem precisei dizer às minhas tias que parassem de me dar aqueles presentes. Elas mesmas perceberam que eu não estava usando mais nada e mudaram a natureza dos presentes. Passei a ganhar ursinhos, perfumes, peças de roupas, souvenirs simples, enfim, outros tipos de lembrancinhas. Uma tia até falou assim para mim uma vez: "É porque agora você é crente assim, uma crente diferente, né? E não se enfeita mais, não usa mais nada." E eu falei: "É, tia, Deus tem me chamado para um caminho diferente." E ela: Deus abençoe o seu caminho e que você continue em paz no seu caminho de santidade." Olha, irmãs, ela quem falou a palavra santidade, porque reconheceu, né, que esse caminho é um caminho de santidade. Mas foi assim, minhas irmãs, que eu deixei a vaidade e caminho assim. Para mim, é como se eu tivesse sido sempre assim. Para mim, é natural, é normal ser simples, ser uma crente simples. Mas o importante é agradar a Deus, né? E estar e se manter da forma como Ele nos chamou. E é isso, minhas irmãs. E que Deus abençoe a todas vocês. E que Deus abençoe a nossa caminhada de santidade.